Fala aí, galera do oitavo ano, tudo beleza com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história, pessoal. Hoje é a correção da unidade 3, a partir da página 441. A gente vai acabar a correção aqui. São poucas páginas, é 441, 442 e 443. A 444 já é uma revisãozinha no Você Aprendeu. E aí a gente começa a falar da unidade 4, tá? Que é bem tranquila, também bem fácil, porque muitos assuntos da unidade 4 a gente já trabalhou em geografia, trabalhou em história. É mais um ponto aqui para a gente entender o processo que vai causar a Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver no nono ano isso. Bom, vamos lá, peguem a apostila, 441, vamos para a correção. Primeira questão diz o seguinte: explique como ocorreu a conquista do Oeste pelos colonos estadunidenses. Bom, pessoal, ocorreu através da ocupação de terras indígenas, né? Avançando, né, da região leste para a região oeste, né? A expansão do faroeste, como exemplo, e também tomando territórios aí do México e outras áreas aí, né? Acordos com as políticas europeias aí, tá bom? Então a resposta da 1 aí, com a expansão para o oeste, né? Tomando terras indígenas, né? Dominando territórios que antes pertenciam a outras nações. Essa é a resposta da 1. Resposta da 2, pessoal, era verdadeira e falsa. Então analisa aí com verdadeiro e falso, tá? E depois tinha que pegar as que eram falsas e tornar a verdadeira, né? Tinha duas aí que eram falsas. A primeira lá, vamos lá. A Lei de Terras do Homestead Act, né, incentivava a entrada de imigrantes no país por meio da distribuição de terras. Verdadeira, então aí não precisa mudar nada, verdadeira. A B. Os estados do Sul aplicaram uma política protecionista em seu território, aumentando taxas e impostos sobre os produtos nacionais. Na verdade, pessoal, a B aqui, ó, os estados do Norte aplicaram uma política protecionista, não foi os estados do Sul, né? Então tá errado. A B é o Norte que fez isso, não o Sul, né? O Sul ele queria voltar a ter comércio na Inglaterra até. Então, o caso aqui da B é o Norte, não o Sul. Então é falsa a questão. Embaixo você modifica falando que na verdade era o Norte que fazia isso, não o Sul. E aí questão C. Os Estados Unidos venceram, os Estados da União, aliás, venceram a Guerra de Secessão devido aí, entre outros fatores, à sua industrialização. O processo que possibilitou armar melhor aí, né, o exército. Ou seja, é verdadeiro, realmente o pessoal do Norte venceu porque estavam mais preparados aí na questão do armamento. Eles tinham indústrias já produzindo armas, né? Então ficou verdadeiro aí a C. Então não muda nada na C. E a questão da D, após a Guerra de Secessão, os libertos foram integrados à sociedade estadunidense por completo, não havendo nenhum tipo de reação da população branca. Mentira, pessoal, a D está errada, é falso. Porque, ó, após a Guerra de Secessão, os libertos, principalmente no Sul, sofreram muito preconceitos, foram segregados, né? Inclusive o surgimento de grupos terroristas aí, preconceituosos, né? Que combatiam a presença dos negros de maneira violenta, ou seja, grupos segregacionistas aconteceram, como a Ku Klux Klan, a gente falou, né? Então, a questão da D é falsa, tá bom? A questão seguinte, pessoal, questão 3, tem uma imagem que remete ao Velho Oeste, né? E fala lá, ó, letra A, quem são os personagens presentes no cartaz? Como são representados, tá, pessoal? Os personagens são os desbravadores aí dos Estados Unidos, né? Indo pro oeste, né? E os brancos atacando indígenas, né? A impressão que passa é que os colonos estão defendendo de maneira heróica, né? O dos indígenas que atacam, né? Já que não aceitavam a civilização pelo colonizador. Eles colocam os indígenas como vilões, né? E o colonizador como um herói, que ele estava defendendo o progresso, a vantagem, as coisas boas ali, né? E não tomando a terra do indígena. Ele coloca ele como herói e o indígena como vilão, né? E aí, a letra B, comente a visão que o cartaz pretende mostrar. Ele pretende mostrar, pessoal, que os colonizadores, aliás, são os escolhidos por Deus para levar o progresso, a civilização para aquele povo ali, para aquele território, né? E os indígenas estão atrasando isso. Então essa é a imagem que passa, né? Uma imagem como aqui, ó, a civilização do homem branco teria como o destino manifesto, já que os indígenas aparecem como responsáveis aí pela falta de integração territorial e pelo atraso estadunidense. Como se os indígenas fossem os atrasados e eles fossem ali os que estavam levando o progresso para a área, tá bom? Então essa é a questão B. Aí vem a questão 4, né? Questão 4 já na página 442. Tem um pequeno texto para ler. A pergunta era o seguinte: contextualize historicamente o texto citado. Bom, pessoal, o texto ele fala sobre a política de expansão do território estadunidense. Ou seja, a marcha para o oeste também pode citar. O expansionismo estadunidense aí para o oeste também está certo. E esse segundo texto, o que atraiu multidões para a ocupação do lado do oeste estadunidense? Né, justifique sua resposta explicando o segundo evento do documento. Bom, o que atraiu mais as pessoas aí foi a presença do ouro na Califórnia, né, e a política que dava terras para eles, de ocupação. Quem ocupasse a terra passava a ser dono dela, né? Então a política do ouro, né,
a busca do ouro, e as terras aí passaram a ser deles, né? E também oferecia terras para os imigrantes, pessoas que viessem perseguidos de outros lugares, podiam ter terras ali, como é o caso das pessoas que vinham da Reforma Protestante na Europa. Elas poderiam estar adquirindo terras ali digamos, nos Estados Unidos, devido a isso era uma esperança de dias melhores, né? Então muitas pessoas que vieram fugindo lá ou procurando liberdade religiosa, né, vindo da Europa, acabaram ali, né, se apossando de territórios ali nos Estados Unidos, tá? Então os principais pontos ali, que quem produzisse numa terra por 5 anos passava a ser dono dela, né? Bom, a tarefa tem algumas questões aqui bem simples também, ó. A letra A é para calcular a porcentagem, pessoal, né, de mortos e feridos conforme a guerra de secessão entre a União e a Confederação, né? Então ficou assim, pessoal, o total de mortos da União ficou 16,37%, tá? E o total de mortes da Confederação, 32,25%, ou seja, morreu muito mais gente da Confederação, tá? 16,37% da União e 32,25% aí da Confederação. Agora o número de feridos, né, da União foram 12,50% e da Confederação 15,62%. Pode ver que a Confederação, o lado sul, sofreu muito mais, depois que perdeu a guerra, né? E aí a questão B. De acordo com os dados do quadro, que lado da guerra foi mais prejudicado? Justifique sua resposta. Obviamente foi o lado do sul, né? O sul perdeu, foi mais prejudicado, teve mais baixas aí, consequentemente perdeu a guerra. E a letra C explica os motivos que levaram ao resultado da guerra. Bom, o fato do pessoal do norte ter mais armamento, estar mais preparado com armamento, mais número de habitantes, digamos que de povoamento também, o norte era mais forte, o norte era industrial, e o sul era plantation, né? Então, o norte acabou tendo mais suprimentos para essa guerra, acabou vencendo aí, tá bom? Esse é o principal ponto. A questão 2, pessoal, era simplesmente para colocar em ordem cronológica. Ficou assim, ó. Primeiro, a Guerra Civil Americana ocorreu devido aos impasses políticos entre o norte neutralizado e o sul agrário escravagista. Então, essa é a 1. A 2. Lincoln promulgou a lei do confisco, que autorizava a apreensão de todos os bens dos confederados, incluindo escravos. Esse é o 2. O 3 está no começo, olha lá. Formaram-se sociedades secretas que procuravam manter as mesmas condições dos ex-escravos e seus descendentes. Essa é a 3. E por último, somente em 1960, leis segregacionistas tiveram fim. Então ficou aí 3142 a ordem. 3142, pessoal, é a ordem da 2. A questão 3, pessoal, era para colocar aí se era da Confederação ou se era da União. Então eu vou ler e vou falar para vocês o que era. Tinham como interesse expandir a agricultura com base na agroexportação e na utilização de mão de obra escrava. O pessoal do Sul quer o quê? Confederação, os confederados, letra C. Os políticos dessa região tinham interesse em construir leis protecionistas, impedindo que produtos importados entrassem em território estadunidense. Isso é da União, pessoal do Norte, então é U. E depois ficou aqui, ó. Apoiava a industrialização e a mão de obra livre, também a União. Quem queria mão de obra livre é o pessoal do Norte, o pessoal da União, né? E letra C, após a derrota da guerra, formavam grupos de caráter terrorista e segregacionista. E também é o pessoal da Confederação, né? Então ficou C, tá? Ficou CU e o C, né? Na 3. Agora vem o Max Desafio, pessoal. O Max Desafio é bem tranquilo, é só para assinalar qual que era a resposta correta. Na 1 aí, a correta ficou letra A. Defesa da supremacia branca e segregação racial nos Estados Unidos, né? É a ideologia que essas sociedades aqui, né, como a Ku elas pregavam aí. Ainda bem que elas foram sendo extintas ao longo da história, né? Então ficou a letra A. A 2, pessoal, a correta aqui da 2 é a letra E. A nação deve conquistar o continente que a providência lhe reservou. Ou seja, a letra E corresponde aqui à questão, né, da expansão dos Estados Unidos. E a questão 3, a letra A. Abolição da escravidão e a afirmação do modelo capitalista de inspiração nortista em todo o país. Letra A na 3. E a última da página, 443, é a letra C, né? A questão 4, a letra C. Vitória no conflito contra o México, que resultou na anexação de territórios como Texas, Novo México e a Califórnia. São áreas que foram adquiridas aí pelos Estados Unidos, quase acabando de formar o território estadunidense que conhecemos hoje. Ainda tem mais o Alasca e o Havaí ainda para somar, tá? Mas aí você já tem aí a questão 4 respondida com a letra C correta. Bom, o Você Aprendeu é apenas um resuminho que vocês até podem utilizar para fazer a base do mapa mental, tá? Que é a marcha para o oeste. O objetivo aí é o expansionismo do território, dominação do território e busca de metais preciosos, né? Ligando também os dois oceanos, o Pacífico, né? Ligando, aliás, os Estados Unidos pegando toda a área do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, as duas áreas, tá? Que mais? Estratégias aí.
Eles fizeram guerras, compras de territórios, né, genocídio indígena, mataram muitos indígenas. Justificativa. A justificativa é o destino manifesto, que eles eram escolhidos por Deus para levar o progresso para a região. Resultado aí, com a vitória dos Estados da União aí, os Estados Unidos se desenvolveu na política liberal, apoiados pela ideia do Norte. O Norte venceu a Guerra de Secessão e deu sequência nesse ponto. E lá em cima está a Guerra de Secessão. Estados do Norte, União, versus Estados do Sul, os confederados. A União do Norte versus os Sul confederados acabou dando o pessoal do Norte vencendo. Objetivo da União. O que o pessoal do Norte queria? Industrialização, protecionismo alfandegário, mão de obra assalariada, abolição da escravidão, né? E indústrias pequenas, industrialização, né? Agora, os confederados já não. Os confederados queriam o quê? Agroexportação, queriam ser plantation, continuar no plantation, mão de obra escrava. Queriam esses principais pontos aí. E aí você finaliza o que você aprendeu. Logicamente que você aprendeu é com as suas palavras, não precisa ser igualzinho que eu falei aqui. O importante é você estar dentro do contexto, tá? Bom, pessoal, a gente vai começar a falar da página 445 em diante. Na verdade, a unidade 4 ela é bem fácil, porque a gente já debateu em vários plantões, já falamos, né? Aquela ideia da conferência de Berlim que nós citamos, né? Todo esse ponto. Ele vai falar alguns pontos que a gente já viu no começo do ano e agora vai juntar tudo num quebra-cabeça. A gente tinha as peças todas, unidade 4 apenas é juntar essas peças. O que a gente vai falar aqui, ó? Exemplo. Segunda Revolução Industrial, né? É o processo que a gente tem aqui depois da primeira, depois da questão da Inglaterra, da questão do carvão, que a gente viu da luta de classe, burguesia versus proletariado. Você tem a questão do surgimento aqui do petróleo, né? A questão dos países industrializados mais fortes, tá? Imperando sobre os mais pobres. Aí você tem as novas tecnologias lá na página 446, né? Como o crescimento das cidades, os avanços da medicina, a industrialização cada dia mais forte, o processo de mecanização cada vez mais forte, e aí surge o processo Bessemer, né? O processo Bessemer, pessoal, a gente chama aqui, é o processo que é a invenção do motor a combustão, né? O combustão interna, é o famoso motor a gasolina, depois tem motor a diesel, outros motores aí, né? O Enzo manja bastante dessa parte aí, que trabalha, mexe com essa parte com o pai dele, ele manja bastante dessa questão, né? Então, a partir do surgimento do motor a combustão, aqui no final do século XIX, início do século XX, você tem um grande boom industrial na Europa, né? A produção do motor a combustão ele começa a crescer cada vez mais. A princípio, das primeiras carroças, né, que eram os primeiros carros aí, era vapor. E com o surgimento do motor a combustão e a gasolina, isso modifica totalmente o setor, né? É muito mais fácil, muito menos arriscado, porque o carro a vapor, a carroça a vapor, ela podia explodir, tinha uma caldeira, era muito mais perigoso. E o motor a combustão ali, ele tem muito mais segurança se ele for feito certinho, né? Então, aqui tem alguns exemplos dessa ideia do processo Bessemer, né? Que é a ideia aí da questão. Só que para produzir esses motores, precisavam de ferro, precisavam aí, né, de todo o aparato industrial. Então, daí a questão de dominação imperialista. Por isso que os países europeus tinham tanta preocupação em dominar a África, por exemplo, e a Ásia, né? Para conseguir matéria-prima, como o ferro, né, ó. Tem outros materiais aqui, ó, né? Tem a questão aqui fala um pouquinho do engenheiro inglês Henry Bessemer, né, que foi que descobriu um jato de injeção, né, frio no momento do minério de ferro fundido, que reduzia a taxa de carbono, transformava esse minério em derretido em aço, né. Aí tem um pouquinho falando da produção também do processo de transformar o ferro em aço, um material muito mais duro, mais resistente, né. Tem um motor a combustão interna, um pouquinho na página 447 para vocês, né, como funciona esse motor. A partir de 1870 começa a produção desses motores, tá? Ainda a princípio era a fabricação, explorado o petróleo, fazia o querosene depois aqui. Aí tem o surgimento do automóvel, depois haviam os navios e aviões usando esse tipo de motor. Esses motores ele acabaram sendo usados para muitas coisas, né? Ele começou com os automóveis, ainda bem rústicos, bem rudimentares ainda, e foi evoluindo. Teve um trabalho do Matheus também que ele fez sobre a questão do automóvel, não sei se você lembra, Matheus, que está assistindo aí, e o pessoal que assiste comenta com o Matheus aí, que também falou um pouco dessa questão, né, da importância aí do surgimento do automóvel, a parte elétrica foi deixada de lado nesse quesito e foram para o motor a combustão. O motor a combustão ele é poluente, né, pessoal? E não se preocuparam muito com isso na época. Eles se preocuparam ali com a versatilidade, a agilidade de ligar o carro ali, né? Então, alguns primeiros era a manivela, girava a manivela na frente do carro para estar ligando. Então, tem todo esse processo. Agora, na parte elétrica, tem a questão do dínamo, o surgimento do dínamo, que está explicando aqui na 447. O dínamo muito importante também, que era o que fazia o carregamento da bateria, a energia gerada pela movimentação do carro faz com que volte a energia para a bateria, né? Aí você tinha um processo mais autônomo ali de conservação de energia, tá? Hoje os carros não usam tanto o dínamo mais usado em bicicleta, né? Conforme você gira o pneu da bicicleta, tem uma pecinha que movimenta e acende a luzinha da bicicleta para quem anda à noite.
mas os carros usam o alternador, que é uma evolução do dínamo. O alternador ele é muito melhor que o dínamo, ele carrega o carro na marcha lenta, né? Então tem muito mais vantagem. Ainda fala um pouquinho da comunicação, transportes, né? A evolução, o surgimento do telefone, né? A invenção de Graham Bell, né? Que foi sendo evoluída. A princípio ele queria criar um aparelho para surdos, depois acabou criando um aparelho que conseguia mandar as ondas sonoras por fios, e aí criou o telefone, que era bem rudimentar ainda, na época do Dom Pedro II, depois foi evoluindo mais, e até surgiu o telefone como conhecemos hoje. Na página 448 tem alguns pontinhos do capitalismo financeiro, né? Formação de oligopólios, grupos de empresas que administravam essa questão. A formação de cartel. O que é o cartel? É quando uma, duas, três ou mais empresas aí, elas se juntam, elas colocam o preço lá em cima do produto para o cliente ter que pagar o preço mais alto em qualquer lugar que ele for. É tipo concorrentes que se juntam para prejudicar o cliente. O cartel ele acabou virando crime. No Brasil a formação de cartel é crime. Quando uma empresa ou outra tem uma licitação, por exemplo, do governo para fazer uma obra e 3 empresas se candidatam. E aí todo mundo com o preço lá em cima para o governo ter que pagar, né? E quem acaba pagando é o cidadão, né? Com imposto maior. Então o cartel no Brasil é crime. O truste já é quando várias empresas se juntam. Se vocês jogarem no Google aí, trustes, né? Empresas trustes, vão achar aí vários tipos, né? É uma empresa que ela tem a dominação aí, digamos que desde a matéria-prima até chegar no consumidor, a venda, o transporte, né? Então a gente pode destacar vários pontos aqui, ó. Também uma prática proibida no Brasil, pois diminui a concorrência. Um truste geralmente é a empresa que está totalmente dominando todo o mercado, tá? E as holdings são grandes grupos de empresas. Exemplo de holding, pessoal, no Brasil nós temos a P&G, né? Tem a Bong Alimentos, tem QV+, tem várias empresas, né? Que dominam aí. A PepsiCo do Brasil também é uma holding. Holding é uma empresa que ela tem várias marcas, né? Então pesquise no Google aí holding e olha as imagens que vai aparecer. Vai aparecer P&G. A P&G é dona de um monte de marca, né? É uma empresa central que tem várias empresas pequenas que são subsidiárias a ela, tá? Aí, pessoal, tem na página 449 um pouquinho ali sobre o oligopólio, que é um grupo de empresas que dominam o mercado, né? O oligopólio é quando um grupo de empresas se associa para acabar com as menores e dominar o mercado, tá? E aí depois tem um pouquinho do processo de industrialização em cada lugar, fora da Inglaterra, né? A Inglaterra é o berço onde surge o processo de industrialização, mas ele acaba se expandindo para outras áreas do mundo. Somente na Alemanha, recém-formada Alemanha, né? Depois da Confederação Germânica, do Otto von Bismarck, é o principal responsável por isso, na criação das ferrovias, expansionismo alemão, né? Antiga Prússia. Esse processo eu até falei com vocês na parte da Alemanha já. E aí vem a Rússia e o Japão também, que tem a questão também da preocupação com o carvão, com o ferro, né, da questão política. A Rússia é um império ainda, a Rússia ainda era uma questão bem monarquia ainda, né? O Japão também tem essa questão, né? Grandes grupos econômicos aqui voltados. No começo do século XX ainda eram nações muito promissoras, né? Com a questão da indústria têxtil e muitas ideias que estavam no Japão, na Rússia e no resto do mundo vinham da Inglaterra. A Inglaterra foi de onde que as ideias começaram a fluir, tá? E na 450 a gente fala mais uma vez de quem, pessoal? Mais uma vez de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente vai falar mais uma vez deles aqui como a ideia do país imperialista, né, de colonialista, o neocolonialismo. Os Estados Unidos foram uma colônia. Eles foram uma colônia, mas eles foram uma colônia que se destacaram. Eles pularam direto de colônia para um país com presidente republicano, né? Então a gente tem a questão deles cresceram muito rápido, ganharam espaço na área que era do México, da Espanha, na área que era da Inglaterra, que era da França, e ficaram um país enorme e forte. E no começo do século XX, final do século XIX, século XX, eles se tornam uma potência e começa também a querer mercados consumidores. E começa a fazer frente na concorrência de quem vai comprar os produtos com os países europeus, com a própria Inglaterra, com a própria França, com a própria Alemanha, com a própria Itália. Dessa maneira surge a ideia do imperialismo e neocolonialismo em busca de mão de obra, né, em busca de trabalho, em busca de matéria-prima, tá? E aí vem aquele ponto na 451 que eu já comentei com vocês, que é a Conferência de Berlim. Que eu vou parar por aqui, na próxima aula eu vou continuar a partir daqui. Página 451, Conferência de Berlim, que foi a tentativa de fatiar a África, digamos assim, para que todo mundo tivesse o seu pedacinho, né? E aí tem a questão, na Conferência de Berlim foi na Alemanha, Berlim, só que tem muito interesse ali da Inglaterra, da França, da Bélgica, de Portugal, da Alemanha, da Itália, né, da Espanha, de outros países, aí cada um queria a sua área da África, tá? Vou parar aqui na 451, essa matéria a gente também já viu em geografia, bem fácil. Quem quiser ir já lendo, pode ir lendo, tá, pessoal? Então, a próxima aula, 451, a gente continua daqui. Qualquer dúvida, me manda o WhatsApp aí. Pode me chamar a hora que quiser, assim que eu vou respondo, beleza? Um abraço a todos, pessoal. Até a nossa próxima aula de História. Valeu, oitavo ano!